Olá, gente, tudo bem? Meu nome é professor Tiago, né? Como vocês já conhecem, faço parte da Escola de Ensino Médio de Amontada e hoje eu vim falar de um assunto bastante interessante e também muito triste. E a gente vai conhecer como a maior de todas as guerras, também como um pseudo a Segunda Guerra Mundial. E nesse processo a gente vai estudar algumas relações existentes que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Se a gente for observar, a gente na aula passada já estudou quais as causas que levaram a existir a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai estudar algumas causas, algumas consequências que levaram verdadeiramente a Segunda Guerra Mundial ser a maior de todas, a mais violenta, a mais triste, se a gente for observar. E aí a gente vai observar verdadeiramente que aconteceu coisas horríveis, principalmente porque a guerra é uma coisa horrível. Inclusive, eu quero que, se for possível, aqueles que não assistiram esse vídeo, né, que estão assistindo pelo o YouTube, por exemplo, a primeira vez, vá até o vídeo anterior e leiam as dicas de livros que eu disse, dicas de filme que são muito bons. Vamos lá, gente? Vamos começar a nossa aula? No primeiro momento da Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar que a Alemanha parecia ser invencível, na verdade, nesse primeiro período. O seu poderio bélico era verdadeiramente surpreendente, principalmente porque a sua força aérea, principalmente, era a Luftwaffe, era verdadeiramente altamente, se a gente for observar, destrutiva. Quer dizer, ela tinha um poderio gigantesco. E principalmente pela a estratégia militar que a Alemanha vai utilizar nesse período, que é o chamado ataque surpresa. E ele vai verdadeiramente, a sua força aérea vai bombardear o chamado Guerra Relâmpago, os países que a gente for observar que eram adversários, se a gente for observar, e vai a Alemanha também, como a gente viu na aula passada, ela vai ter verdadeiramente começar a ter um expansionismo territorial. E aí a gente vai observar que na estratégia de guerra ela vai atacar rapidamente, sem avisar. Quer dizer, sem o adversário estar preparado para o combate. E nessa ocasião, a gente vai observar que quem está despreparado vai sofrer um ataque gigantesco, vai ser totalmente destruído. E aí a gente vai observar que a Alemanha ela vai conquistar em poucos meses muitos países no continente. Por exemplo, ele vai conquistar a Noruega, a Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Principalmente a gente vai observar através dessa estratégia que ele vai adotar. Em meados de 1940, se a gente for observar, a Alemanha ela vai invadir a França. E aí vai ser dividida a França em duas partes. Uma, se a gente for observar no mapa aí, a zona, se a gente for observar, norte, que vai ser ocupada pela Alemanha, vai pertencer à Alemanha. Ao sul vai ser conhecido, como vocês estão vendo aí, zona livre no mapa. E quem é que vai estar no comando na zona sul, professor? Principalmente esse vão ser o governo francês que é a favor do governo nazista. Principalmente qual é? A favor do regime nazista, do regime alemão, de Hitler. Eles vão ser verdadeiramente governados por isso. Então, uma parte da zona norte vai ficar na parte da Alemanha, vai ser o governo político alemão, e o outro vai ser livre, vai ser governado por franceses
que são favoráveis ao governo nazista. Aí a gente vai observar que o governo nazista, o governo alemão, estava tendo sucesso na sua expansão militar. E aí é que o fascismo, que vai observar, vai também ver que o nazismo está tendo sucesso e o fascismo, através de Mussolini, ele vai abandonar a neutralidade. E aí, em junho do mesmo ano, de 1940, ele vai entrar do lado dos alemães. E aí eles vão assinar aquele acordo, o famoso acordo Eixo Roma-Berlim, que inclusive no mesmo ano, inclusive o Japão também vai participar desse acordo, vai ter a adesão também do Japão. Os nazistas, eles estão dispostos a dominar toda a Europa. E aí o que é que ele faz? Eles lançam um ataque aéreo, né, bombardeando, que tenta verdadeiramente bombardear toda a Inglaterra. E aí o que acontece? Os alemães, eles vão bombardear todo o território inglês, com mais de 60 mil aeronaves, né, que a gente vai observar da Força Aérea Alemã, que vai verdadeiramente jogar toneladas de bomba nas cidades inglesas, principalmente, que é o alvo dos alemães, a capital, que é Londres, capital da Inglaterra. Só que a gente vai observar que os ingleses, eles estavam preparados. Eles tinham um instrumento tecnológico que era desconhecido principalmente pelos alemãos, que eram o radar. E aí o que foi que acontece? Tendo em mão o radar, a Real Força Aérea, a RAF, ela conseguiu barrar principalmente esse avanço, esse ataque nazista. Aí o que foi aconteceu? Quando os ingleses eles conseguiram barrar o ataque nazista, a Alemanha, governada por Adolf Hitler, ele vai se voltar para outras regiões. E aí ele vai começar a dominar território no Mediterrâneo, nos Balcãs e tentar dominar parte da África. E aí é o que vai acontecer, que em 1941 os alemãos, vão conquistar a Grécia, a Iugoslávia, a Albânia, e que vão ser transformados principalmente em governos satélites. Eles vão fazer parte do governo nazista. Também a gente vai observar que ele vai estabelecer esses governos na Romênia, na Bulgária, na Hungria. E aí, com isso, quando ele começou a dominar, conquistar essas regiões, aí é que os ingleses vão ficar preocupados, principalmente porque os ingleses dominam parte da região, principalmente do Suez, no Egito, que é uma região comercial muito importante para a Inglaterra, né? Essa região verdadeiramente era dominada principalmente pelos ingleses, fazia parte verdadeiramente da economia britânica. Então, se eles perdessem isso ali para a Alemanha, verdadeiramente seria uma perda gigantesca, uma perda econômica gigantesca. Aqui, gente, é um mapa, se a gente for observar, da expansão nazista na Segunda Guerra Mundial. Observem aí, ó. Se a gente for observar, grande parte da Europa vai estar sobre o domínio que a gente vai chamar nazi-fascista. O que é isso? Porque vai ser o acordo, né, que a gente vai observar que vai ser entre Mussolini, Hitler e o Japão, quer dizer, a Itália
a Alemanha e o Japão vão estar esse acordo. E aí a gente vai observar aí o tamanho do território nazista, se a gente for observar. A gente vai observar que, na verdade, quase toda a Europa vai estar sob o governo nazo-fascista. Aqui a gente vai observar que em junho de 1941, o Hitler ele vai romper o pacto de não agressão. Mas, professor, o que é o pacto de não agressão? Na aula passada, vamos recordar um pouco da aula passada, a Alemanha e a União Soviética vão assumir, vão fazer um pacto de não agressão. O que é que a gente vai observar? De não haver conflito armado entre eles. Só o que é que vai acontecer? Adolf Hitler ele vai romper esse pacto e ele vai tentar invadir a União Soviética. E aí o que é que vai acontecer? Eles, se a gente for observar Adolf Hitler, ele vai pro em prática a operação chamada Barbarossa. O que é essa operação Barbarossa? Ele vai enviar 1 milhão de soldados alemães para invadir a União Soviética, se a gente for observar. E aí a gente vai observar que alguns meses depois, em setembro, a gente vai observar que os alemães já estavam às portas da capital da União Soviética, né, que é Moscou, já estava entrando. Só que na tentativa do nazismo entrar verdadeiramente na União Soviética, aí aqui em Stalin ele vai mobilizar totalmente a população. Em pouco tempo a gente vai observar que a população, milhares de civis, vão lutar do lado das tropas, se a gente for observar, soviéticas. E eles vão barrar o avanço das forças nazistas na União Soviética. Isso é verdadeiramente impressionante. Claro que aqui, inclusive, o Stalin ele vai assassinar, né, inclusive seus generais pouco antes disso. Então a gente vai observar que ele vai incentivar a população a lutar contra o nazismo. E aí a gente vai observar que isso, claro que não vai ser apenas isso. Se a gente for observar, os alemães vai ter verdadeiramente enfrentar muitos perigos e não apenas o tamanho do exército e das tropas soviética, que a União Soviética é um dos maiores, o primeiro país, né, com extensão territorial do mundo, um dos maiores. E aí o que é que vai acontecer? Apesar das tropas nazistas, dos adversários da luta, principalmente o conflito armado, o maior inimigo dos nazistas vão ser o clima, principalmente quando vai chegar o inverno na União Soviética. E aí a gente vai observar que a temperatura na União Soviética chega a 21 graus negativo, muito frio. E aí o exército nazista não está preparado para essas condições climáticas. E aí o que é que vai acontecer? Eles estão totalmente despreparados para esse clima. Então, verdadeiramente, aí o povo soviético resistindo, principalmente a invasão nazista, eles vão começar a se afastar principalmente de Moscou. Aí, em dezembro de 1941, a Alemanha, que no começo da Segunda Guerra Mundial parecia ser imbatível, parecia ser invencível, aí a gente vai observar que eles não vão ser tão invencíveis como parece, se a gente for observar. E aí a gente vai observar que vai existir vários contextos que vão fazer com que os outros povos enfrentem esse bloco que vai se juntar, né? O fascismo, o nazismo, a Alemanha, a Itália e o Japão. Em dezembro, se a gente for observar,
de 1941, os Estados Unidos e inclusive o Japão, eles estão à margem do conflito. Eles ainda não tinham entrado nesse conflito armado. Só que o governo dos Estados Unidos, ele tem uma simpatia em relação aos aliados. O chamado, inclusive, que vai ter o nome, o bloco que lutava contra o nazifascismo. Então, no primeiro momento, os Estados Unidos ele estava ali vendo, o Japão também estava olhando, só que eles estavam à margem, eles não estavam participando ainda desses conflitos. Só que os dois, tanto o Japão como os Estados Unidos, eles tinham as suas simpatias. Eles tinham aqueles países com quem eles simpatizavam. O governo norte-americano, ele simpatizava com seus aliados que lutavam contra o nazifascismo, e já o Japão, eles tinham como principais aliados ali, por exemplo, a Itália e a Alemanha, e os Estados Unidos como seus principais aliados, eles tinham principalmente a Inglaterra, se a gente for observar, e depois a própria União Soviética vai ser aliada, inclusive a própria França também vai ser aliada dos Estados Unidos. O governo japonês, gente, ele vai ter um presente dos nazistas. O que é isso? Em 1940, Adolf Hitler vai verdadeiramente dar de presente a Indochina para o Japão, né, que antes era uma colônia francesa. E aí a gente vai observar que nesse período, a colônia francesa, que ficava no Oriente, vai pertencer ao Japão, principalmente a Indochina, que vai ser dada de presente. Hitler vai dar de presente para os japoneses. E aí o que é que vai acontecer? Temendo, se a gente for observar, os Estados Unidos estavam temendo o expansionismo japonês. E aí, principalmente, eles ficaram com medo da segurança da costa oeste. E aí, o que foi que fez? Temendo o expansionismo japonês, os norte-americanos vão fazer duras sanções comerciais ao Japão. E ele vai verdadeiramente exigir que os japoneses saiam do território chinês, que foi invadido na década de 30. Aí o que é que acontece? Se a gente for notar aqui o que é que vai acontecer. No dia 7 de setembro de 1941, né, os japoneses eles vão atacar principalmente o Pearl Harbor, que é uma base militar norte-americana que fica localizada no Pacífico. E aí o que é que vai acontecer? Com esse ataque, que os japoneses vão atacar essa base militar dos Estados Unidos no Pacífico, os Estados Unidos instantaneamente vai declarar guerra ao Japão e todos os países do eixo. Quais são os países do eixo? O Japão, a Itália e a Alemanha. E aí a gente vai observar, ele vai declarar guerra a esses países. E aí, ao mesmo tempo que ele vai declarar guerra ao Japão, à Itália e à Alemanha, ele vai pressionar os outros países a entrar na guerra. Inclusive vai pressionar também o Brasil. E a gente vai observar. Só que o Brasil ele vai entrar apenas na guerra no final já da Segunda Guerra Mundial. O Brasil não vai aderir a essa guerra logo no começo. E aí o que é que vai acontecer? Os norte-americanos, né? E aí com a União Soviética, verdadeiramente vai desestabilizar esse conflito. Por quê? Até então, se a gente for observar, a Segunda Guerra Mundial estava estabilizada. Esse conflito era um conflito verdadeiramente que estava estável. Só que quando os norte-americanos e a União Soviética vão entrar no conflito,
aí o que é que vai acontecer? Vai desequilibrar as forças, né, desse país. Principalmente o que é que vai acontecer? Quando os Estados Unidos e a União Soviética entram nesse conflito, a gente vai observar que vai ter reviravoltas. O que é que vai acontecer? Os países que são contra o nazifascismo vão ficar altamente poderosos, vão ficar muito fortes. E aí a gente vai observar que, em compensação isso, a Alemanha, a Itália e a Inglaterra, a Alemanha, a Itália e o Japão vão ficar um pouco mais fracos. Por quê? Porque a Alemanha, a União Soviética e os norte-americanos têm um poderio militar gigantesco. Aí o que que acontece? Em 1942, as tropas formadas pelos ingleses e americanos, também conhecido como Forças Anglo-Americanas, vão vencer os alemães. Os alemãos vão ser derrotados pela Força Anglo-Americana, que é formada pelo o exército inglês e o exército americano. E aí, um ano depois, em 1943, a União Soviética vai expulsar os alemãos da Stalingrado, né? Eles vão verdadeiramente vencer também os alemães. Aí a gente vai observar que com essas vitórias, a gente vai observar que os exércitos que são contra o nazifascismo vão caminhar totalmente em direção para a Alemanha. E aí eles vão libertando todos os territórios que foram ocupados pela expansão alemã. E aí, quando eles conseguem vencer, eles conseguem ter um tipo de reconquista. Eles vão reconquistando os territórios que a Alemanha tinha conquistado através desse avanço expansionista e vão libertando. E aí, eles vão tirar do poder alemão, por exemplo, a Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Noruega, a Hungria e a Tchecoslováquia, que eram dominados pelos alemães, vão ser libertados do poder alemão. E aí a gente vai observar que vai ter uma ofensiva. Todos os exércitos ali vão caminhar principalmente para a Alemanha. Aí o que que acontece? Em junho de 1943, os norte-americanos vão ocupar a Sicília e outras regiões da Itália. Aí o que é que vai acontecer? Mussolini, ele vai fugir do país. Aí ele vai fundar a República Social Italiana, que vai ser passageira. Não vai durar muito tempo isso não. E aí o que é que vai acontecer? Um ano depois, no dia 6 de junho de 1944, conhecido também como o Dia D, cerca de 3 milhões de soldados ingleses e americanos, né, os anglos-americanos, contando principalmente com 5 mil aviões, 5 mil aviões e 640 navios vão desembarcar no litoral da França. E aí o que é que vai acontecer? No dia 26 de agosto, as tropas aliadas vão entrar em Paris. Aí vão derrotar as tropas nazistas naquele período. E inclusive a guerra nesse período aqui, com essa organização principalmente norte-americana, a gente vai observar que a derrota dos alemães só é questão de tempo. E aí o que que acontece? Em abril de 1945, a gente vai observar que Berlim vai ser ocupada pelos soviéticos, né? Que a União Soviética vai derrotar os próprios nazistas em casa. E aí o que é que vai acontecer? Adolf Hitler, sua esposa e vários generais nazistas vão se suicidar. Eles vão tirar suas próprias vidas. E aí a gente vai observar que, diante disso, principalmente a gente vai observar que o seu principal aliado, Mussolini, ele vai tentar
fugir para a Suíça, mas aí no dia 28 de abril ele vai ser preso e fuzilado. E aí a gente vai observar que no dia 7 de maio de 1944 e 45, a Alemanha vai se render. Só que a Segunda Guerra Mundial não vai acabar com a rendição alemã. Ela ainda vai continuar, porque ainda, apesar da Itália e a Alemanha ter sido derrotada, ainda o Japão ainda não foi derrotado e ele ainda vai continuar em conflito com os norte-americanos. E aí a gente vai observar que nesse período, após a rendição da Alemanha, os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra, eles vão basicamente se reunir, né, em junho e em agosto, né, de 1945, né, e eles vão discutir o acordo de paz. Essa conferência, na verdade, que vai dividir a Alemanha em 4 partes, que vão ser divididas entre os países que lutaram, que venceram essa guerra, que vai ser os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética. Eles vão dividir a Alemanha em 4 partes. E a capital da Alemanha, Berlim, vai ser dividida também entre esses 4, vamos dizer, esses 4 países que vão ser os vencedores. Aqui a gente vai observar o mapa da Alemanha nesse período. Se a gente for observar, foi essa a divisão que vai acontecer da Alemanha com os países. Por exemplo, os Estados Unidos, se a gente for observar aí, vai ficar com essa parte em amarela. A França vai ficar com essa parte em azul. A Inglaterra, né, vai ficar com essa parte de verde e a União Soviética em vermelho. E aí a gente vai observar que daí, inclusive, vai ter o chamado Muro de Berlim, que vai ser basicamente dividir a Alemanha aí entre, porque a Inglaterra, a França e os Estados Unidos são capitalistas, a União Soviética socialista, então eles vão fazer um Muro de Berlim aí dividindo entre o capitalismo, dividindo o mundo capitalista e o mundo socialista. Também, gente, a gente vai observar que a Alemanha vai ter que pagar indenização aos vencedores, cerca de 20 bilhões de dólares. Verdadeiramente uma indenização gigantesca, 20 bilhões de dólares aos países vencedores. E ainda a gente vai observar que os líderes do nazismo eles vão ser julgados por uma corte internacional chamada de Tribunal Nuremberg. E aí a gente vai observar que aí também vai ser criada principalmente uma nova entidade internacional. Para quê? Para garantir a paz. A gente vai ver que na Primeira Guerra Mundial, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, vai ser feita a Liga das Nações, que tem o objetivo também de ter a paz, mas não funcionou. A Liga das Nações não funcionou, voltou a ter conflitos e gerou a Segunda Guerra Mundial, que foi a maior de todas as guerras. E aí vai surgir uma nova organização, uma nova entidade, que vai ser a Organização das Nações Unidas, a ONU. E aí ela vai ser criada no dia 26 de junho de 1945. E ela tem como principal objetivo garantir a paz mundial. A gente vai observar que depois da rendição alemã, como eu já falei, não terminou os conflitos. Ainda a Segunda Guerra Mundial não acabou por aí. A gente vai observar que ainda continuou o conflito, principalmente no Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão. Continuaram lutando. Aí o que foi que aconteceu? A gente, após o ataque à base militar no Pacífico, que o Japão verdadeiramente destruiu toda essa base militar, com um ataque surpresa, em maio de
1942, o Japão ele vai conquistar vários países. Por exemplo, vai conquistar a Filipina, Singapura, Hong Kong, as Índias Orientais Holandesas e vão verdadeiramente conquistar várias outras regiões. E aí a gente vai observar que isso vai fazer com que, principalmente os Estados Unidos, tome medidas verdadeiramente duras. E aí o que é que vai acontecer? Em junho de 1942, né, a frota japonesa vai ser derrotada pelo os norte-americanos, né, na batalha de Midway. Verdadeiramente eles vão ser derrotados. Só que a gente vai observar que os Estados Unidos, para selar verdadeiramente um conflito, o fim do conflito, ele vai fazer uma coisa verdadeiramente horrível. O que é, professor, essa coisa horrível? Que no dia 6 e 8 de agosto de 1945, os Estados Unidos vão lançar sobre Hiroshima e Nagasaki um ataque nuclear. Quer dizer, eles vão lançar uma bomba atômica que vai devastar parte das cidades japonesas, principalmente em duas cidades que vão ser lançadas essa bomba nuclear, que vai ser Hiroshima e Nagasaki. Vai matar muita gente, milhares de pessoas. Inclusive, a gente vai observar que até hoje lá nascem pessoas doentes pela radiação da bomba atômica. Só que essa bomba atômica ela tem duas finalidades. Uma por fim verdadeiramente na Segunda Guerra Mundial, de uma maneira horrível, clara, e outra, principalmente, intimidar a União Soviética. Para quê? Para que a União Soviética não forneça, não tente fazer uma revolução socialista em outros países, principalmente nos países ocidentais, que são países capitalistas. Ela tem essa finalidade, né, de dizer assim, ó, se vocês continuarem assim, União Soviética, nós vamos fazer a mesma coisa com vocês. Basicamente era isso que os Estados Unidos fez, era intimidar a União Soviética. E aí a gente vai observar que essa bombardeio nuclear vai ser horrível. Ó, vai matar instantaneamente 200 mil pessoas. 200 mil pessoas em um segundo. As pessoas, na verdade, vão ser transformadas em pó em um segundo. Vão destruir verdadeiramente. Cidades vão ser totalmente destruídas. Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí o que é que vai acontecer? No dia 2 de setembro de 1945, o Japão vai assinar sua rendição incondicional. E aí a gente vai observar que a Segunda Guerra Mundial vai chegar ao fim. E aí vai ter números assustadores. Morreu muita gente. Por exemplo, 50 milhões de mortos. É muita gente. 15 milhões de militares entre eles, né? Desses 50 milhões de pessoas que vão morrer, 15 milhões são militares. E 35 milhões de civis que vão morrer, formando esse saldo aí de 50 milhões de mortos. Só na União Soviética, a gente vai morrer 20 milhões de habitantes. Inclusive, também vai morrer 26 milhões de judeus. Vão morrer principalmente nos campos de concentração nazista, que verdadeiramente vai ser horrível como os judeus vão ser tratados. Na verdade, é um genocídio, principalmente um genocídio judaico, né? Que verdadeiramente milhões de judeus vão morrer na mão dos nazistas nos campos de concentrações. Bom, gente, aqui a nossa aula está chegando ao fim. Quero agradecer a presença de todos. Verdadeiramente eu quis fazer um resumo, mas um resumo bom, principalmente para vocês compreenderem como foi a Segunda Guerra Mundial. Qualquer dúvida, vocês têm as minhas redes sociais, principalmente o meu WhatsApp e o meu Facebook, que vocês podem entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. Também sugiro, leiam
e assistam as indicações de livros que eu deixei, inclusive em alguns vídeos anteriores. Revejam os vídeos, tá certo? E estudem, principalmente. Verdadeiramente, eu acredito que vocês são o futuro da humanidade. Vocês têm que verem que isso foi horrível. A Segunda Guerra Mundial foi horrível. E vamos lutar juntos, principalmente para que não haja uma terceira, porque a primeira foi horrível, a segunda foi pior ainda. Se houver hoje uma terceira, verdadeiramente será a extinção de toda a vida na Terra. Se a gente for observar com as armas que existe hoje no mundo, verdadeiramente se existir uma terceira guerra nuclear, verdadeiramente será o fim da vida na Terra. E aí, gente, eu quero que verdadeiramente que a gente leve como exemplo isso para a nossa vida. Se a gente for observar na Segunda Guerra Mundial, não houve vencedores no meu ponto de ver. Por quê? Vencedores, se a gente for observar, não houve. Se a gente for observar, morreu 50 milhões de pessoas de todos os lados. E eu acredito que isso não é vitória. Vai dizer que teve vitória, mas eu acredito que numa guerra nunca há vencedores. E a gente tem que pensar assim, existe outro meio de resolver conflitos. Eu acredito que o melhor deles, o diálogo. Então vamos sempre dialogar, nada de haver conflitos. Violência não leva a nada, principalmente nenhum tipo dela. E aí a gente pode observar nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos sempre dialogar, conversar. Isso, verdade, nós somos seres humanos. Nós sempre vamos partir do ponto de vista melhor. E eu acredito que o melhor é o diálogo. Eu quero agradecer a participação de todos, gente. E parabéns por verdadeiramente participar das nossas aulas à distância. Que está sendo muito bom, né? Eu acredito que verdadeiramente eu estou me descobrindo, inclusive fazendo essas mídias sociais para vocês, esses vídeos. E até então eu não tinha essa habilidade, mas estou tentando adquirir. E principalmente sei que também está difícil para vocês, nesse contexto de isolamento social, está difícil para todos nós, né? A gente apenas em casa. E aí esse isolamento social é uma maneira, inclusive, da gente se inventar. Por exemplo, da gente ler mais, baixar livros na internet, ouvir aquelas músicas que a gente não ouvia há tempos, verdadeiramente assistir vídeo, estudar mais. Eu acredito que está sendo muito bom para isso. Mas eu quero parabenizar principalmente os que estão aqui desde o dia 18 de março, né? Já está aí com várias aulas que a gente tem, vários meses que a gente já está estudando nessa AD. Eu quero que vocês continuem assim. Assistam nossas aulas. Isso vai ser muito bom para a gente, principalmente para vocês. Valeu, gente. Eu quero agradecer a participação de todos e até mais.